Bom, vamos começar? Se você não conhece, meu nome é Thiago e eu comecei esse canal para falar de como viver seu propósito, como descobrir seu propósito e alinhar a sua vida com ele. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior obstáculo na jornada do nosso propósito. Eu acho muito importante que se a gente tem um plano de viver uma vida, né, que a gente é, seja engajado com o que a gente está fazendo, que a gente viva a nossa melhor versão, que a gente seja a nossa melhor versão, que a gente esteja dando a nossa principal contribuição para o mundo, dando o nosso melhor, tentando viver de um ponto de vista de contribuição, de estar vivendo a nossa missão, né, de uma coisa bem profunda. Eu acho que é prudente a gente saber as dificuldades que a gente vai ter nesse caminho. E para isso eu separei o tema do vídeo de hoje, que é o principal obstáculo que a gente vai ter na nossa jornada do propósito. Então vamos lá, vamos começar a esclarecer que obstáculo que é esse. Primeiro, o que não é isso? É, antes de tudo, qual que é esse obstáculo? Esse obstáculo ele se chama resistência, né? O que não é? Não é que não quer dizer que tem alguém que vai te impedir, não quer dizer que tem alguém que vai te sabotar, não quer dizer que vai ser uma dificuldade porque vai ser muito difícil, é porque você não sabe como que faz o que você quer fazer. Resumindo, não tem nada a ver com os outros, tem a ver muito mais com uma força interna que, por incrível que pareça, existe, que é a força da resistência. A gente vai falar disso hoje. Por que é tão difícil fazer o que a gente quer fazer? Então vamos lá. O que é? Quando eu falo de resistência, o que eu estou falando? Bom, eu acho que todo mundo que quer ter que tem um projeto de contribuir, que tem um projeto de fazer alguma coisa significativa, seja fundar uma empresa, seja se entrar para escrever um livro, seja começar um projeto novo, todo mundo que já se sentiu, né? Tipo, como existe uma síndrome entre os escritores, eu ouvi falar isso uma vez no livro, aquele livro Limitless, que tem o cara que toma uma pílula, que o cara ativa todo o cérebro dele. Naquele livro, o cara ele é um escritor e ele tem a síndrome da página branca. Como que é isso? Ele senta na frente do computador para escrever, tem uma tela em branco, e ele fica paralisado, ele não consegue começar, ele não consegue dar um passo, ele não consegue fazer nada, porque aquela página branca paralisa ele. Então ele procrastina eternamente e ele senta para escrever, aí acontece um tanto de coisa que ele tem que sair, ele tem que fazer coisas diferentes e ele não consegue começar. Então, se você já sentiu essa força te parando, fique tranquilo porque você não é o único. Você não é nenhum privilegiado. Essa força acontece em todo ser humano e a gente vai falar disso hoje e o que a gente pode fazer para superar essa dificuldade que todo mundo que quer fazer alguma coisa importante, que quer construir alguma coisa de valor, é, é, enfrenta, tem essa dificuldade. Então, vamos lá. Vamos falar de um seguinte ponto agora. Por que conhecer esse obstáculo vai te ajudar a viver a sua jornada do propósito? E a resposta já está no título dessa parte, nesse subtítulo dessa parte do vídeo de hoje. Por que conhecer esse obstáculo vai te ajudar a viver seu propósito? O que acontece com a resistência é que esse é um inimigo invisível. Esse é um inimigo que a gente está convivendo com ele o tempo inteiro, mas a gente não tem consciência disso. Isso acontece meio que nos bastidores. É um processo interno muito curioso que a gente nem percebe o que está acontecendo. Então é como se a gente fosse uma vítima de um inimigo invisível que a gente não consegue pegar ele hora nenhuma porque a gente não enxerga ele, a gente não tem consciência sobre o que está acontecendo. E essa sacada, ela vem de um cara que chegou até escrever um livro só sobre isso. O cara escreveu um livro que chama A Guerra da Arte. Então, nesse livro, ele fala das dificuldades que, principalmente
produtores criativos têm para vencer as suas dificuldades. O livro chama A Guerra da Arte, Supere os Bloqueios e Vença suas batalhas interiores de criatividade. O cara chama Stephen Pressfield. Então, olha só o que ele falou. Esse cara falou o seguinte: todo sol gera uma sombra. A sombra de um gênio é a resistência. Tão importante quanto o chamado da alma por realização é também a forma da resistência contra isso. Resistência é mais rápida que uma bala, mais potente que uma locomotiva. Não estamos sozinhos quando deixamos a resistência nos segurar. Isso acontece a milhões de pessoas. E o pior é que nem sabemos que isso acontece. Dos 24 aos 32, eu nunca soube que ela existia. Então, olha só, o cara ele era do ramo de criação, ele era um escritor, ele devia ter outros projetos até dos 24 ao 32, e ele só foi descobrir isso com 32 anos. E ele passou a dificuldade a vida dele inteira tentando superar, tentando fazer coisas acontecerem, e ele nem sabia que isso existia. E só depois que ele começou a pesquisar, começou a tentar descobrir o que estava acontecendo, que ele foi realmente enfrentar esse inimigo invisível que todo mundo enfrenta para fazer qualquer coisa. Então, qual que é o grande lance aqui? Qual que é a primeira sacada aí do vídeo de hoje sobre essa história toda da resistência? Só de você entender o que está acontecendo, isso daí já é 80% do caminho. Porque a maioria das pessoas, elas acham que elas têm um problema, elas acham que só acontece com elas, elas acham que todo mundo consegue fazer tudo o tempo inteiro e só elas têm esse tipo de problema, só elas demoram para começar e procrastinam e tal. E a gente vai falar mais disso. Então, isso vale para quais ramos de atividade? Cara, para tudo. Para trabalho criativo, para começar uma empresa, para começar uma dieta, para começar a meditar, para começar qualquer prática de yoga, de prática espiritual, para ter uma barriga de tanquinho, se esse for seu objetivo, para tratar algum vício que você tem, para fazer um projeto para ajudar outras pessoas, uma ONG, um projeto social. Isso vale para a sua carreira, para os seus negócios. Resumidamente, tudo que você estiver querendo fazer que tenha valor, que seja alguma coisa importante, curiosamente vai existir uma força dentro de você que ela tem a mesma potência no sentido inverso. Olha que louco. E esse cara teve essa sacada e escreveu um livro só disso para ajudar outras pessoas nesse caminho. Então, o que esse cara fala também? Sempre que você fizer algo que rejeita a gratificação instantânea a favor de crescimento ou saúde a longo prazo, essa força vai existir. Então, olha só, a tendência maior que a gente tem é a tendência do conformismo, a tendência de ficar estagnado, a tendência de buscar o conforto, a gratificação instantânea, de buscar o estado que você já tem, de você se sentir confortável e de aquele famoso prefiro evitar a fadiga, né, que a gente vê no Chaves. Então, como que isso acontece na prática? Eu posso falar um pouco disso, porque quando eu fui para a Tailândia em 2018 para começar aí minha jornada espiritual, né, de aprofundar nos assuntos que eu achava importante, que estava alinhado comigo, porque eu comecei a viver meu propósito lá no janeiro de 2018. Eu fui para a Tailândia, fui morar numa ilha que chama Koh Phangan e lá eu estudava yoga. E aí eu aluguei um bangalô lá perto da escola, comprei uma motinha para eu ir para cima e para baixo na ilha, para eu passear, para conhecer praias e dar uma explorada também, ir no supermercado, ir no restaurante e tudo mais. E como que funcionava meu dia a dia lá? Eu tinha as coisas que eu fazia na escola de yoga, então aconteciam vários workshops, desde workshops de uma semana até cursos mensais de yoga, e aí tinha vários níveis, então cada mês eu ia aprendendo coisas diferentes. Então a minha programação ela variava bastante.
Mas desde a época que eu decidi que que eu decidi que eu ia tomar, que eu ia morar lá para fazer isso, para aprofundar no meu propósito e para trilhar essa minha jornada pessoal, eu tinha vários planos, né? Eu falava, ah, não, quando eu chegar lá eu vou ter tempo, né? Então quando eu estiver lá no meu bangalô, lá tem internet, então eu vou ficar lá fazendo os cursos online que eu tô planejando fazer, assistindo os vídeos lá que eu planejei para ver. Eu tinha uma lista gigante de 1 milhão de coisas que eu queria fazer. E é lógico, tinha dia que eu tinha mais tempo, tinha dia que eu tinha menos tempo. No começo lá, o primeiro nível ele é bem puxado, então eu tinha aula todos os dias, de segunda a sábado. Mas aí no mês seguinte eu já tinha aula 3 vezes por semana. E a aula era de meio-dia às 4, então dava uma matada boa na metade do dia, mas de manhã eu tinha um pouco de tempo, à tarde depois da aula também tinha um pouco de tempo. E qual que é o ponto aqui? Eu achei que o meu problema era tempo. E meu problema nunca foi tempo. O meu problema era essa resistência que existe para você fazer qualquer coisa que está na direção da sua evolução, né? Como eu falei aqui no começo, o chamado da alma, por mais potente que ele seja, o chamado por realização, a resistência tem a mesma força que ele. Então olha só que louco. Eu tinha tempo, eu estava num lugar com todas as condições para fazer tudo que eu quisesse, né? Para implementar, para fazer os cursos. Ninguém ia me cobrar nada, eu não tinha que dar satisfação para ninguém. O meu horário era totalmente flexível, né? Só uma questão de organização ali. Um dia que eu ia fazer mais coisa, um dia que eu ia fazer menos coisa. Mas era difícil de fazer coisas, porque quando você começa a querer fazer, a se desenvolver, a, a construir essas coisas, né? Sempre aparece uma prioridade nova, sempre aparece uma coisinha para resolver que você não pode resolver. E aí você vai procrastinando e você vai demorando e vai fazendo outras coisas e aquilo vai se arrastando e vai se arrastando, vai se arrastando e em algum momento você pode até ficar desmotivado e tal. Então eu senti bem isso na pele. Eu sempre trabalhei, né, desde 15 anos lá, quando eu era monitor de festa infantil, até comecei a fazer estágio já também no ensino médio, aí continuei durante a faculdade inteira, sempre fui estagiário, sempre fui o estagiário contratado, e aquele negócio, aquela correria de trabalhar o dia inteiro e depois estudar à noite e chegar em casa e acordar 6 horas da manhã e dormir 11 horas da noite todos os dias. E eu nunca tive o luxo de ter tempo. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter tempo, eu vi que só o tempo não resolvia. Porque aí você começa a puxar coisas para fazer e isso vai só se arrastando. Então, por exemplo, outra coisa, vídeo no YouTube. Para mim, vídeo no YouTube ao mesmo tempo que é uma bênção, é um curse, né? Não lembro como que fala, é uma maldição. Por quê? O YouTube ele tem tudo de bom e tem tudo de ruim também. Tem tudo tem todo o conhecimento para você se desenvolver, para você se tornar uma excelente pessoa, para você aprender 1 milhão de coisas, para você aprofundar em vários assuntos. E ao mesmo tempo ele pode te roubar o dia inteiro. Eu lembro de dias, nessa época, bem no começo, né, isso daí que eu tô falando, eu lembro de dias de ficar o dia inteiro vendo vídeo no YouTube sem parar. E aí sai, vai no restaurante, volta e continua, porque você pega algum assunto que você nem importante, é um assunto que você poderia tranquilamente passar batido e você entra naquele assunto e vai vendo os vídeos relacionados e vai vendo outra coisa e vai emendando uma na outra e daqui a pouco foi um dia inteiro e você pensa, o que eu fiz hoje? Do que eu estava planejado, do que eu tinha, que eu estava pensando para fazer, o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu fiquei no YouTube o dia inteiro. Então, o fato de ter tempo me trouxe a consciência do problema de ter tempo, que é saber canalizar, saber dar prioridade, saber organizar, porque o tempo é a coisa que a gente mais quer e quando a gente mais tem, começa a faltar porque a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, não consegue vencer essa resistência, né? Então, eu tive que aprender no decorrer dos meses a ter tempo, porque ter tempo não é fácil.
ter tempo é muito desafiador, porque se você não tem ninguém para te cobrar, para te encher o saco, se não tem que dar satisfação para ninguém, é você com você. E quando você tá com você ali, você é seu maior inimigo, para te falar a verdade, porque você inventa desculpas porque você sabe que só entre você, então não tem problema, ninguém vai saber. Então ninguém vai saber, ele se torna o seu maior problema, porque você acha que você está se enganando, mas não tem como enganar a gente mesmo, né? Então a gente começa a postergar eternamente. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então vamos lá. Isso acontece das mais diversas formas, né? Igual eu falei, desde histórias que a gente conta pra gente mesmo e fala, ah não, mas isso daqui eu vou só fazer isso aqui porque isso aqui não pode esperar e só isso daqui eu preciso fazer agora porque senão a pessoa não vai estar lá depois quando eu precisar e tal. Então, várias histórias e desculpas que a gente conta para nós mesmos o tempo inteiro e isso é uma história sem fim que nunca termina, né? E, e tem essa sacada do livro que o cara fala, que o cara fala é o seguinte: quanto maior uma ação é para a evolução da sua alma, olha só, quanto maior uma ação é para a evolução da sua alma, mais resistência você vai sentir ao perseguir essa ação, a perseguir esse projeto. É uma coisa que a gente acha que isso é contraintuitivo, né? O natural, o que seria o certo, é uma vez que você sabe a direção, né? Uma vez que você sabe o que fazer, as coisas vão ficar mais fáceis. Mas não é assim que acontece. Mesmo quando você sabe a direção, mesmo quando você sabe que é aquilo que você quer fazer, as coisas ficam às vezes mais difíceis. E vamos falar de por que isso acontece. Seguindo na história do livro, o que o cara fala? Para realizar um sonho grande, você precisa de uma mudança de personalidade e mentalidade. Por que isso acontece? Porque para realizar um sonho que é realmente alguma coisa relevante, alguma coisa importante, a gente precisa mudar quem a gente é. É como se a gente precisasse ser melhor, a gente precisasse evoluir. Só que a pessoa, a sua versão evoluída, ela é diferente da pessoa que você é hoje. Ela tem pequenas mudanças de mentalidade, pequenas mudanças de personalidade. Então, essa pessoa que você é hoje, ela resiste. Então, é você resistindo à sua própria evolução e isso que gera todo esse atraso, porque uma parte de você tem que morrer para que você evolua e você seja uma outra pessoa, né? É engraçado isso, né? Essa história de identidade, né? Espiritualidade, a gente fala muito isso. Quem é você? Né? Você é um conjunto de histórias, você é um conjunto de hábitos. Sempre que eu tento colocar a mão, o dedo em, ó, eu sou isso, eu sou isso. Isso desce entre os dedos, né? Esse conceito de quem a gente é um conceito que muda o tempo inteiro. Então, por mais que eu seja sempre o Thiago, eu mudo o tempo inteiro. Quando eu estava lá no Nepal, um amigo meu, Taz, me mandou, eu estava respondendo perguntas no meu canal no YouTube, né? Ele me mandou uma pergunta onde ele falava, ó, interessante sua jornada, eu vejo que você hoje é outra pessoa. Mas eu continuo sendo o Thiago. Então, como que é essa história de eu sou uma outra pessoa, mas eu também sou o Thiago que eu sempre fui? Então, isso serve para mostrar o que pra gente? Que a pessoa que você ela vai evoluindo em camadas. Então, por mais que você seja a mesma pessoa, para você ser uma pessoa melhor do que você é hoje, você precisa abrir mão de alguma coisa, abrir mão de uma parte da sua personalidade, uma parte da sua mentalidade, que é o que te segura. Só que seria natural, né? Bom, se eu vou ser melhor, por que eu não faço isso rápido? Porque a pessoa que você é hoje ainda não está nesse estágio e parte da sua personalidade resiste. Parte da sua personalidade está apegada a quem você é hoje
E por isso existe essa dificuldade toda. Então, qual seria assim um jeito errado, né? Se uma pessoa quer resolver esse problema, qual que é o jeito errado? O jeito errado seria, então tá, o que eu posso fazer para nunca mais ter essa resistência me atrapalhando na minha vida? Qual que é aquela sacada, qual que é aquele pulo do gato que eu vou dar para eu nunca mais ter esse problema? O que eu faço? A resposta é, não existe essa sacada, não existe esse pulo do gato. O grande lance disso tudo é você entender que essa resistência ela sempre vai existir e é parte do seu trabalho administrar essa resistência. É parte de um mindset de uma pessoa que é uma pessoa vencedora administrar e superar essa dificuldade todos os dias, né? Então, isso não vai sair, isso não tem estalar de dedos que vai fazer essa dificuldade desaparecer, porque todo mundo enfrenta essa dificuldade o tempo todo. A diferença das pessoas que conseguem desenvolver projetos e terem sucesso e fazerem coisas acontecer é a forma como elas lidam com isso, é a forma como elas gerenciam essa dificuldade, é a forma como elas administram um problema. Então vamos lá, como que é a forma certa então de fazer isso? Uma parte importante da vida de uma pessoa que trilha o seu propósito é simplesmente conseguir dar um passo todo dia. A consistência, né? A consistência ela é muito importante. Então, toda semana, se você tiver um pouquinho mais na frente, você já está melhor que na semana anterior. E um passo acima do outro, ele vai virando uma bola de neve. Ele vai ganhando momento, vai ganhando potência. E isso aí vai te ajudando a continuar. Então, o grande lance é, mesmo com a resistência, não deixar a resistência tomar conta. Porque ela vai estar lá. Ela vai estar lá todo santo dia. E o seu papel é, primeiro, perceber que ela está lá, como eu disse no começo do vídeo. Uma vez que você percebe que ela está lá, o jogo já muda. Porque você sabe que você não pode se render a ela. Agora, se você nem sabe que ela está lá, é bem provável, como eu passei por isso, é bem provável que você caia no jogo dela e você tenha dificuldade e você postergue eternamente. Então vamos lá, o que eu acho chave, uma forma de superar isso daí? Um ponto chave para superar isso é um assunto que eu falei num dos vídeos da semana passada, que são os hábitos, né? Esse livrinho aqui, ó, amarelo, ele fala justamente de hábitos. E hábitos é uma coisa genial, né? O pessoal que começou a estudar hábito, os cientistas, foi uma sacada brilhante, porque os hábitos eles automatizam comportamentos. Então, uma pessoa disciplinada, não existe uma pessoa disciplinada. Uma pessoa disciplinada, na verdade, é uma pessoa com hábitos estabelecidos para fazer certas coisas. Simplesmente isso. Então a gente acha muitas vezes, não, é porque eu não tenho a disciplina, é porque eu sou assim mesmo, é o meu jeito e eu não tenho facilidade com isso. A minha resposta é, você simplesmente não desenvolveu os hábitos para essas coisas que você está tentando fazer. Esse ano, desde que eu voltei lá do Nepal e da Índia, eu tenho implementado hábitos de uma maneira que eu nunca implementei antes. Eu já venho estudando isso daí tem um tempo e tal, mas agora eu estou implementando diferente, né? Eu estou implementando de uma maneira mais séria. Então, todo dia que eu acordo, eu já sei exatamente tudo que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer. Eu não fico um minuto pensando o que eu vou fazer. Porque quando você começa a pensar no que você vai fazer, começa o jogo de você com a sua mente. E não existe ninguém melhor no mundo para te enganar do que a sua mente. Sua mente é seu maior inimigo, seu maior adversário nesse jogo de procrastinação, nesse jogo de realizar coisas, né? Então, eu acordo, eu já sei que eu faço exatamente a mesma coisa, como se fosse um ritual. Eu levanto, vou ao banheiro, escovo o dente, limpo a língua,
Aí eu já deixo essa garrafa de água térmica, agora no frio melhor ainda, né? Essa garrafa de água térmica aqui com uma água morna para tomar, sento para meditar, faço minha meditação, depois que a meditação termina, eu descanso ali 1, 2 minutos só para voltar da meditação e tal, já vou tomar café, depois que eu tomo café, eu já sei o que eu vou fazer, que eu vou vir aqui para o escritório, ou então eu vou. Tem dia que eu faço uma caminhada, esses dias não estou fazendo porque eu tive motorcicolo, estou voltando de motorcicolo. Mas eu faço uma caminhada, no dia que eu não faço uns exercícios em casa e tal. Então eu sei exatamente, se você der espaço para sua mente, começa o problema. Se você ficar à deriva, esperando aparecer uma ideia, sem um plano, né? Cara, a grande chance é que você vai abrir o Instagram, que você vai abrir o Facebook, que você vai abrir o YouTube, que você vai ligar a televisão e aí só Deus sabe. Então, uma rotina é um ponto-chave para você vencer essa resistência, porque quando você automatiza, ela não consegue te pegar, porque você está no automático, você está num modo ali que é como se fosse uma programação. E como eu falei no outro vídeo, isso daí demora de 66 a 248 dias, se não me engano, dependendo da complexidade do hábito que você está desenvolvendo. Então, uma vez que você automatiza, você já facilita muito. Tem uma frase interessante, uma vez perguntaram para um escritor famoso, me foge o nome dele agora, e perguntaram para ele, você escreve todo dia ou você só escreve quando você tem inspiração? E a resposta veio, eu só escrevo quando eu tenho inspiração, mas a minha sorte é que todo dia às 9 minha inspiração chega. Então, todo dia às 9 da manhã ele senta para escrever e a inspiração vem, porque ele desenvolveu aquele hábito de sentar todo dia naquele horário para escrever e ele faz isso e isso facilita as coisas, porque ele já é como se você estivesse se preparando para fazer alguma coisa, então as coisas já vão se encaixando e aí quando ele senta para fazer as coisas acontecem. Então interessante, né? Ele só escreve quando tem inspiração, mas a inspiração chega todo dia na mesma hora. Ou seja, ele tem um hábito de sentar para escrever, ele é dono da rotina dele, resumindo. E por que é muito difícil fazer isso? Isso é muito fácil, né, de falar, mas na prática, quando a gente tenta sentar para fazer, é bem difícil. Por que é difícil? Primeiro, a sociedade, ela não está muito afim de você fazer isso. Se você olhar para os meios de comunicação, né, para a mídia, para tudo que a gente é incentivado a fazer, para tudo que está à nossa volta, a gente é incentivado o tempo inteiro a buscar o que é mais fácil, o que é mais rápido, o que tem aquele prazer instantâneo, né, aquela gratificação instantânea, né? Então, até biologicamente, a gente busca o conforto muitas vezes. A gente é programado para economizar energia. A gente é programado para buscar esse estado de preguiça, né? Esse estado de economizar energia. E não só a sociedade, mas hoje a gente tem tanta opção. Por exemplo, Netflix. Cara, se você pegar o Netflix, a sua velocidade de consumir conteúdo não acompanha a velocidade dos caras de gerarem conteúdo. Então, se você jogar esse jogo, cara, você vai ficar assistindo Netflix até o mundo acabar, até você morrer com ele com sei lá quantos anos. Né? Então, o jogo do Netflix você nunca vai ganhar. Você pode ficar assistindo 24 horas por dia até o dia da sua morte e você não vai assistir tudo. Então, a gente tem tanto estímulo, né? tanto prazer fácil, tanta gratificação fácil sendo entregue assim de bandeja, que é como se tivesse que lutar contra a corrente o tempo inteiro. Você tem que desviar disso tudo. Eu já vi vídeos no YouTube de caras que falam de produtividade. O cara ele chegou ao ponto de fazer... Tem um cara que uma vez eu ouvi ele falando de um aplicativo que ele deixa a sua tela do celular preto e branco, do iPhone. Você tem um iPhone, aí você bota lá preto e branco para aquilo não te estimular, para aquilo não chamar a sua atenção, para não chegar aquelas notificações, aquelas bolinhas vermelhas que tem no aplicativo. Tem jeito de você chegar lá e tirar aquilo ali para aquilo não aparecer, porque se aquilo aparece, aí você já
já chama sua atenção, você fala, alguém quer falar comigo, eu tenho alguma coisa importante que eu tenho que resolver e tal. Aí já começa toda uma história, aí já é mais uma razão para você sair daquela coisa que você tinha planejado para fazer. Já é uma desculpa, já é uma história que você vai se contar para sair do seu plano. Então é difícil, não é fácil. Então, se você começa a, primeiro, perceber que tudo, o segredo estão nos hábitos que você tem, nos bons e nos maus. Qual que era a grande sacada aí? Os maus hábitos a gente não construiu conscientemente. Como funciona um hábito? Um hábito ele é nada mais do que uma repetição de determinada rotina, de certa forma, onde você automatiza aquilo ali. Então tá bom. Então se eu quiser desenvolver um bom hábito, eu vou falar assim, ó, então tá bom, eu vou meditar todo dia de manhã, tal horário. Então aquilo dá trabalho, certo? Tá bom, aí eu automatizo aquele hábito. Agora, tudo que você faz igual o tempo inteiro é um hábito que você está automatizando, saiba você ou não. Então, se você termina de tomar café e senta para tomar televisão e senta para assistir televisão todo dia, esse é um hábito que você está automatizando, mesmo que você não tenha a intenção de automatizar esse hábito. Então, o que acontece? A maioria dos hábitos que a gente não sabe que tem e são maus hábitos. São dois problemas. Então, qual que é o segredo? Primeiro, perceber quando a gente está caindo nesses ciclos, quando a gente está sendo sugado por esses maus hábitos, porque isso daí acontece automático, a gente não percebe. Se você tem esse hábito, por exemplo, de terminar de tomar um café e ligar a televisão, você curiosamente todo dia, na hora que você termina de lavar a louça do café, você vai ter uma ideia de, não seria uma excelente ideia ligar a televisão agora? E todo dia você vai ter essa ideia porque você automatizou essa rotina. Só que você não sabe que isso está automatizado, mas você simplesmente repete porque você já está naquele ciclo e você não sabe que tem um mau hábito. Então, a primeira coisa é quebrar os maus hábitos. Tem uma frase do Sócrates que fala o seguinte: o indivíduo só está realmente livre na medida que ele domina a si mesmo. Esse é o valor de ter autodomínio. Quem manda em você é você mesmo ou são as outras coisas, né? Então, quando eu falo televisão, YouTube, Netflix, isso tudo, isso manda em você ou você manda em você? Então, o autodomínio, ele parece uma coisa meio óbvia, mas você para ver, são raras as pessoas que realmente têm autodomínio, que tomam todas as decisões do dia dela de forma consciente. Vale a pena pensar nisso. Então tá, como eliminar os hábitos negativos? Vamos falar um pouco disso agora. A primeira coisa é entender o tanto de tempo que eles estão te roubando, né? Então, olha só, a gente perde tempo vendo televisão, a gente perde tempo navegando na internet, a gente perde tempo no Instagram, a gente perde tempo no Facebook, a gente perde muito tempo com notícia, com política, a gente perde tempo indo para o bar para beber, socialização em geral. É lógico que é sempre saudável socializar, mas tem a medida certa. Então, agora nem tanto, né? Ultimamente não estamos socializando nada, para falar a verdade. Mas normalmente é um grande ralo, né, de tempo. Todo dia você sair para beber, todo dia você sair para encontrar todo mundo, juntar para fazer fofoca. Isso tudo perde o seu tempo. Então, uma vez que você tem uma lista disso claro, você tem que sacar que isso está sugando o seu tempo. Isso é um redemoinho que, além de sugar o seu tempo, suga a sua energia. E por que isso acontece? Porque é como se é uma força de atração ali que é gerada por esse prazer fácil, esse prazer rápido, esse prazer acessível. O celular está na palma da mão o tempo inteiro, né? Então são fontes fáceis de entretenimento que você tem o tempo inteiro e isso faz você perder muito tempo. Então, voltando, como eliminar os maus hábitos? O mau hábito, ele
ele sempre tem uma razão de ser. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, ele fuma porque ele tem um benefício com aquilo, ele tem serve para alguma coisa, né? Então, por exemplo, se a pessoa fuma, aquilo serve de relaxamento, faz parte da rotina dela, aquele momento de relaxar, de curtir o cigarro e tudo mais. Então, uma maneira errada de tentar eliminar o mau hábito é simplesmente cortar e falar assim, nunca mais fumo e ponto final. Eu conheço pessoas que fizeram isso e funcionou, mas é pouco provável. É pouco provável. Então, qual que é a maneira mais efetiva de você eliminar um mau hábito? É você substituir um mau hábito por um bom hábito que esteja no mesmo nicho, que tenha a mesma motivação do hábito que você está abandonando. Como assim? Então, por exemplo, a pessoa fuma, ela fuma para relaxar. Então, ela precisa pegar alguma coisa que ela consegue fazer que também relaxa um pouco, e na hora que ela tiver a vontade de fumar, ela tenta fazer essa coisa. Então pode ser uma caminhada, pode ser escutar música, pode ser ler um livro, alguma coisa que ela sabe que também ajuda ela a relaxar, porque fumar não é a única coisa no mundo que relaxa. Então você substitui um hábito ruim por um hábito bom que vai cumprir o mesmo fim do hábito que está sendo que você acabou de deixar para trás, e aí você consegue encaixar melhor. Então, com isso, o grande lance aqui é você começar a desconectar de todos esses hábitos ruins que roubam o seu tempo e que não te deixam colocar energia nas coisas importantes, nas coisas que realmente vão fazer a diferença para você conseguir construir um projeto novo, para você conseguir ter um impacto, para você conseguir viver o seu propósito, dar passos adiante nessa jornada. Então, com mais energia, com mais foco, com mais clareza, você vai ter mais tempo para investir no que realmente importa. Esse é o grande aprendizado do vídeo de hoje. Então, se eu tivesse que dar uma dica para você, para fechar o vídeo de hoje, seria pensa naquela uma coisa que você pode parar de fazer, que vai te dar mais tempo e você consegue substituir com alguma outra atividade que vai te proporcionar dar passos adiante aí nessa jornada do seu propósito. Tá bom? Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Quinta-feira tem mais. Um abraço para todo mundo. Beleza? Valeu, até mais.